Se você está com a tua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler com vocês no capítulo 13, dos versículos 12 a 15. Filipenses 3, de 12 a 15. Eu ainda quero continuar falando na série que eu estou pregando e falando com vocês aos domingos sobre maturidade. O título da série é Amadureça, e hoje eu ainda quero falar sobre isso. Filipenses 3, de 12 a 15 diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Amém. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Creio que não viemos aqui por acaso, creio que o Senhor nos trouxe neste lugar, nesta manhã, e existe uma palavra do Senhor para os nossos corações, Pai. E a minha oração é que mais uma vez o Senhor fale conosco, mais uma vez o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, porque sabemos que é a Tua palavra que nos muda, é a Tua palavra que transforma as nossas vidas, é a Tua palavra que molda o nosso caráter. E nós viemos neste lugar, nesta manhã, sedentos por sermos tocados, transformados pelo Senhor. Pai, faça a Tua vontade neste lugar, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, e me usando nesta manhã, para que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. O apóstolo Paulo, na verdade, ele fala algumas coisas aqui no versículo 12, ele fala algo que no versículo 15, depois ele fala uma outra coisa que parece que ele está se contradizendo, né? Porque ele fala sobre ser perfeito no versículo 12, ele diz, não que eu tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição. E depois ele no versículo 15, na verdade aqui, a palavra usada é maduro, mas no original é a mesma palavra para perfeição, é a mesma palavra, teleios. Ele diz, todos pois que somos perfeitos, ou todos que somos maduros. Então ele começa dizendo, nós não alcançamos a perfeição, não somos maduros. E aí no versículo 15 ele diz, olha, nós que somos maduros, Paulo, alcançamos a maturidade ou não somos maduros? Estamos lá ou não estamos lá? Na verdade, quando você lê o contexto, você vai entender o que ele está dizendo, né? No meio aqui, você consegue compreender. Ele está falando de uma perfeição no sentido de uma maturidade completa, de chegar lá no nível mais alto que se pode chegar. E ele está dizendo, olha, na verdade, ele se considera já uma pessoa até madura, nós que somos maduros, ele está dizendo, mas ele reconhece que existe um caminho ainda, na verdade, a ser percorrido. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu ainda não estou lá, mas eu também não estou no mesmo lugar de onde eu saí. Ele está dizendo, olha, eu entendo que eu parti de um lugar, eu estou indo para um outro lugar, eu ainda não cheguei neste lugar que eu desejo estar, neste lugar que Deus tem preparado para a minha vida, mas também eu não estou no mesmo lugar que eu estava antes. Ele está falando sobre crescimento, ele está falando sobre maturidade. Como nós temos falado nestas últimas semanas, a necessidade, na verdade, de nós cristãos crescermos, amadurecermos.
A gente não pode ser acomodado e pensarmos, bom, nós chegamos aqui, conhecemos a Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor, somos salvos, estamos salvos, vamos para a glória, vamos passar a eternidade com o Senhor. Sim, maravilhoso isso, mas depois de nos encontrarmos com o Senhor, depois de termos as nossas vidas salvas, agora existe um processo de Deus nas nossas vidas de amadurecimento. Quando nós nos convertemos, na verdade, nós somos espiritualmente falando como crianças, como bebês. No reino de Deus não conhecemos nada, tomamos leite ainda, e existe alimento sólido, existe coisas que Deus quer falar conosco, existe coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, existe coisas que Deus quer fazer através das nossas vidas, mas nós precisamos amadurecer para vivermos algumas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele vai, na verdade, aqui falar algumas coisas em como nós podemos então alcançar este amadurecimento. A primeira coisa, e algo que me chama a atenção neste texto aqui, eu não sei se você faz ideia de quem é o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, talvez a figura mais importante ali no Novo Testamento, claro, depois de Jesus, né? Mas o maior escritor ali do Novo Testamento, um homem extremamente usado por Deus, inteligentíssimo, que escreveu as cartas, enfim, extremamente usado. E engraçado que ele mesmo reconhece, ele mesmo diz o seguinte: olha, eu entendo que eu ainda não alcancei, eu entendo que eu ainda não cheguei lá, eu reconheço que na verdade existe ainda um caminho, existe ainda um percurso que eu preciso percorrer. E talvez aqui a gente encontre uma das maiores chaves e segredos para amadurecermos na nossa vida. O que é, Gui? A humildade de reconhecermos aonde estamos. Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer aonde está. É ter a humildade de reconhecer que nem tudo ele sabe. É ter a humildade de reconhecer que eu não sei todas as coisas. É ter a humildade de reconhecer que eu ainda não estou lá. Eu não estou no mesmo lugar que eu estava, eu já saí daquele lugar que eu estava, Gui, eu entreguei minha vida a Jesus, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já tenho uma caminhada com o Senhor, já faz 5 anos, já faz 10 anos, Deus já fez algumas coisas na minha vida, mas é ter a humildade para reconhecer que também existem muitas coisas na minha vida que precisam ainda ser mudadas e transformadas por Deus. E o que a gente vai perceber, na verdade, é que muitas vezes o que acontece é que o tempo, às vezes até de igreja, vai causando um efeito contrário na vida das pessoas. A gente percebe que às vezes o conhecimento causa um efeito contrário, infelizmente, na vida das pessoas. Às vezes ela chega e ela fica apaixonada por Cristo, e ela tem um encontro com o Senhor, e o desejo dela é crescer em Deus. Aí ela lê a Bíblia uma vez, primeira vez na vida. Aí ela lê a Bíblia segunda vez, e ela fala que maravilhosa a palavra de Deus, e ela está crescendo no Senhor. E ela lê 2, e ela lê 5 vezes, e daqui a pouco ela já está achando que ela é a maior entendedora da palavra de Deus, e ela é tão entendedora que ela agora não precisa mais ser repreendida por nenhuma outra pessoa, ela não precisa mais ouvir a opinião de ninguém, ela não precisa de conselho de nenhuma outra pessoa, ela não precisa mais nem ir para o culto ouvir o pastor falar, afinal, eu conheço todas as coisas, eu conheço as verdades da Bíblia, agora eu posso ficar em casa, porque eu mesmo posso ler e entender e aplicar na minha vida. E muitas vezes vamos perdendo a humildade de reconhecermos que nem tudo sabemos, que podemos aprender até com pessoas que sabem menos do que nós. Na verdade, a gente enxerga isso aqui na vida do apóstolo Paulo. Ele reconhece, ele diz: olha, eu reconheço, eu entendo que eu não cheguei ainda lá, eu não estou ainda lá. E a grande questão com a humildade é que, se você for parar para pensar, a gente acaba confundindo muito essa questão até
da humildade. Eu acho que a palavra foi trocada, não sei o que aconteceu, porque quando a gente fala de humildade, pelo menos para nós aqui na nossa língua, quando a gente fala aquela pessoa é humilde, o que logo vem à sua cabeça? Nossa, aquela pessoa é humilde. Você pensa, aquela pessoa é pobre. E o que tem a ver humilde com pobre? A gente remete humildade com a falta, com pobreza. Às vezes a gente até pensa numa falsa humildade de, por exemplo, de depreciar, por exemplo, um dom que Deus me deu. Uma pessoa chega para mim e fala para mim, pastor, nossa, olha que palavra maravilhosa, e aí, ou então, como você canta bem, ou como você fez isso bem, algo que Deus te deu, mas eu sou humilde, e eu digo, não, foi horrível o que eu fiz, porque, nossa, que humilde que eu sou. Eu deprecio, eu diminuo aquilo que eu estou fazendo, eu torno aquilo que foi bom, ruim, para mostrar para as pessoas que eu sou simples, eu sou humilde. Nossa, que pessoa humilde, enquanto na verdade humildade não necessariamente seja isso. Humildade não deprecia o dom, humildade não está ligado, na verdade, não tem a ver com eu me inferiorizar, não tem a ver com a condição financeira. Na verdade, ela reconhece, a humildade, ela reconhece que a fonte, ela vem de algum lugar, e esse lugar é de Deus. Pastor, que palavra maravilhosa. Amém, querido, obrigado, glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que se não fosse Deus, eu não poderia estar aqui. É claro, eu estou aqui pregando, eu tenho que fazer minha parte. Cara, se não estudar, não sai nada aqui. Eu tenho que fazer minha parte para fazer bem feito, mas é glória a Deus, porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Você pode fazer o teu trabalho bem feito, e as pessoas falam, nossa, como você é bom no teu trabalho, muito obrigado, mas glória a Deus, porque se Deus não te desse saúde e inteligência, nem fazer o teu trabalho você conseguiria. Então na verdade, humildade não é, nossa, eu sou, não precisa falar não, eu sou ruim, não é isso. Humildade é reconhecer a fonte, é saber que sim, eu faço, mas eu faço porque Deus me permite fazer, eu só faço porque Deus me abençoa para fazer, eu só faço porque existe uma fonte de inspiração, existe uma fonte que me abençoa. Eu só tenho saúde para fazer, eu só tenho inteligência para fazer, eu só tenho capacidade para fazer, porque existe um Deus que me abençoa, existe um Deus que me dá, existe um Deus que me capacita para fazer isto que eu estou fazendo. É como Tiago diz, capítulo 1:17, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Ele entende tudo vem de onde? Vem de Deus. Apóstolo Paulo, como Agostinho diz algo interessante, ele diz, humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Não menos de si, mas menos em si. Apóstolo Paulo, ele entende que ele não está mais de onde, isso aqui, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele está preso. Isso aqui já faz mais ou menos 30 anos de caminhada cristã do apóstolo Paulo, daquela vez que ele cai do cavalo lá, quando ele está indo para Tarso, e Deus pega ele no meio do caminho. Isso já faz muito tempo. O apóstolo Paulo aqui já está perto da sua morte. É claro que ele não sabia, mas ele já está no final da sua vida aqui. 30 anos de caminhada cristã, já fez muita coisa, já fez viagens, já pregou o evangelho, mas ele mesmo assim, ele reconhece, ele entende, olha, eu estou num lugar ainda que eu preciso, eu não cheguei, eu não vivi ainda tudo que Deus tem preparado na minha vida. Eu acho que este ponto aqui é um ponto muito importante para todos nós, e uma chave muito importante para todos nós, a questão de reconhecermos o lugar onde nós estamos, entendermos que, é claro, não estamos onde estávamos, mas também ainda não chegamos no lugar que Deus tem para as nossas vidas, porque isso fala sobre orgulho, isso fala sobre humildade também.
O orgulhoso, ele vai achar que não precisa de nada, de ninguém, que ele já está, que ele já chegou nesse lugar, que ele já vive tudo que Deus tem, que ele não precisa de nada, que ele não precisa mudar, que ele não precisa amadurecer, que não tem nada na vida dele, que está tudo certo, que ninguém pode falar nada, ninguém pode corrigi-lo, ele já é a sua melhor versão. Enquanto o grande apóstolo Paulo reconhece, e ele diz, nós que somos maduros, ou seja, eu já não sou mais uma criança espiritualmente falando, mas também ainda não cheguei lá neste lugar onde eu sei que Deus tem preparado para a minha vida. Provérbios 15, 31 a 33 diz assim: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repressão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Minha pergunta para você é a seguinte: ouvidos à repreensão. O orgulhoso, uma pessoa, você conhece uma pessoa orgulhosa? O orgulhoso, ele dá ouvidos à repreensão? Uma pessoa orgulhosa, aquela pessoa que ela acha que ela sabe tudo, ela acha que não precisa de ajuda de ninguém, ela é a dona da verdade. Essa pessoa, ela dá ouvidos para ser repreendida? Não, ela não quer ser repreendida, ela acha que ela sabe todas as coisas, ela acha que não precisa da ajuda de ninguém, ela acha que ninguém pode falar na vida dela, ela acha que ela sabe mais do que todas as pessoas. O marido, a esposa, nunca pode repreendê-la, ela nunca está errada, ela sempre está certa, ela não pede perdão. E até a pessoa fala, nossa, realmente ela não pede. Por que você não pede? Ela diz, é claro, não preciso, eu nunca erro, por isso não peço perdão. Ela acha que ela sempre está certa em tudo que ela faz. Orgulhosa. Orgulho é o grande inimigo, na verdade, se você for parar para pensar, é um dos grandes inimigos do amadurecimento. Porque como é que a gente amadurece? Como é que a gente aprende? Como é que a gente cresce se eu não sou humilde para ouvir? Se eu não sou humilde para ser repreendido? Se eu não sou humilde para entender que eu não sei todas as coisas, que eu preciso aprender? Como é que eu amadureço em Deus, na palavra de Deus, se eu acho que eu sei tudo, que eu não preciso aprender com ninguém? Se eu sou orgulhoso, não, eu já estou maravilhoso, eu sei tudo, eu não preciso mudar em nada na minha vida, e olha, eu estou ótimo, eu não preciso, no meu caráter está tudo certo. Se eu sou essa pessoa, como alguém assim muda? O orgulhoso, ele não muda. O orgulho, então, na verdade, é um grande inimigo do amadurecimento. Até por isso que Jesus, certa vez, ele olha para as crianças, e ele vai falar sobre isso. Olha, portanto, aquele que se humilhar, aquele que for humilde como estas crianças, esse é o maior no reino dos céus. Quem for humilde como estas, porque criança não tem isso, né? Criança, ela faz e se ensina, ela vem aqui, você faz assim, menina, ela vai lá e faz, né? Humilde, simples como uma criança. O reino de Deus é das crianças. Ele diz, sejam assim como as crianças, né? Não sejam orgulhosos. Agora o apóstolo Paulo, ele fala aqui, na verdade, 3 coisas, para nos levar, na verdade, ao crescimento, ao amadurecimento. Na verdade, ele fala uma coisa, só que são 3 coisas que estão dentro de uma coisa só, porque ele diz o seguinte, olha, mas uma coisa eu faço. Ele fala de uma coisa que ele faz. E essa coisa que ele faz, na verdade, ele está falando que ele faz para alcançar, para chegar neste lugar que Deus tem para a vida dele, para completar essa carreira, para chegar a viver essa boa dádiva, o que Deus tinha preparado, separado para a sua vida. Ele diz, eu faço uma coisa, eu não estou no mesmo lugar, eu entendo que eu não alcancei a perfeição, mas eu faço uma coisa para chegar lá nesse lugar que Deus tem preparado para a minha vida. E que coisa que é essa que o apóstolo Paulo diz que ele faz? Ele, no versículo 13, na parte B, no versículo 14, ele diz o seguinte, uma coisa eu faço, esquecendo-me
das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui ele fala que ele faz uma coisa, e aqui a gente encontra na verdade 3 coisas dentro dessa coisa que ele falou que vai fazer, que iria levá-lo ao crescimento, ou tornar dele uma pessoa melhor, ou fazer com que ele vivesse tudo o que Deus tinha preparado para a vida dele. E ele fala sobre 3 coisas aqui. Ele fala sobre esquecer, ele fala sobre avançar, e ele fala sobre prosseguir. 3 pontos que ele fala. Eu faço uma coisa. Que coisa, apóstolo, que você faz? Ele diz: eu me esqueço, eu avanço e eu prossigo, para que eu chegue lá e alcance e viva a vocação de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, e termine bem a minha caminhada. Esquecer, a primeira coisa, esquecer, deixar para trás as coisas que ficaram, deixar para trás o passado. Todos nós que estamos aqui erramos na nossa vida. Todos nós que estamos aqui fizemos alguma coisa que nos arrependemos de termos feito. Falamos: caramba, era melhor eu não ter feito isso aqui. Caramba, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, teria sido melhor. Mas foi feito, já fizemos. E a grande questão, sabe qual é? É que não tem como nós resolvermos o que já fizemos. Não tem como a gente voltar no passado e desfazer aquilo que já foi feito. E aí o apóstolo Paulo traz uma instrução e está dizendo o seguinte: tem uma coisa que eu faço. O que é que você faz, apóstolo Paulo? Ele fala: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, eu deixo para trás o passado. Isso aqui é muito importante no nosso crescimento, é muito importante no nosso amadurecimento. Sabe por quê? Uma das coisas que o diabo ele tenta fazer o tempo inteiro para nós que andamos com Deus é trazer o passado, o nosso passado, é trazer os nossos erros, é trazer as nossas falhas, é tentar de alguma forma nos acusar, é tentar de alguma forma dizer: mas para onde você está indo? O que é que você acha que Deus pode fazer na tua vida? O que é que você acha que Deus pode fazer através da tua vida? Olha a tua história, olha de onde você veio, olha as coisas que você fez. Você acha que Deus se esqueceu disso? Você acha que Deus se esqueceu daquelas coisas que você fez? Você acha que Deus apagou aquelas coisas? E muitas vezes a gente acaba vivendo o presente e perdendo coisas do futuro, e deixamos de crescer e deixamos de viver coisas maravilhosas que Deus tem preparado para as nossas vidas por conta de coisas que vivemos no passado, lá atrás. E ele está dizendo: olha, você quer chegar lá, você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa fazer uma coisa. Que coisa que você precisa fazer? Deixar para trás aquilo que ficou. O que ficou, ficou. As escolhas erradas ficaram, as decisões erradas ficaram, os pecados ficaram. Você não tem mais o passado na tua vida, você tem agora o presente e você tem o futuro. Você não pode mais fazer nada para ir lá e resolver o teu passado. O que você pode fazer é pedir desculpa a uma pessoa, perdão, mas não tem como você desfazer o que foi feito. Mas com o presente você pode fazer alguma coisa, com o futuro no presente você constrói. Então ele está dizendo: olha, a primeira coisa que você precisa, você quer crescer, e isso tem sido um impeditivo, tem impedido muitas pessoas de crescer. Elas ficam travadas no passado, naquilo que aconteceu, na vida que trouxe até aqui. Elas não crescem, não amadurecem, não vivem o que Deus tem, porque se sentem culpadas por aquilo que já viveram e por coisas que já fizeram, pela vida que levaram até aqui. Olha que o apóstolo Paulo, ele já está há muito tempo no Evangelho, fazendo coisas maravilhosas, mas talvez
ao declarar isso, ele entende, olha, eu fui aquele que persegui cristãos, e talvez isso em algum momento o acusava. Eu sou aquele que estava quando Estevão estava sendo apedrejado e eu estava lá. E agora eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. E talvez isso em algum momento acusava sua mente, em seu coração ele se sentia, mas ele diz, olha, se eu quero viver na plenitude daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, eu deixo para trás as coisas que ficaram para trás, eu tenho que me esquecer, eu tenho que deixar o passado para trás. Então, essa é a primeira coisa que ele nos orienta a fazermos. Se você não deixar o passado para trás, você nunca será a pessoa que Deus deseja que você seja. Se você não deixar o passado para trás, você nunca será a pessoa que Deus te chamou para ser. Você precisa deixar para trás. Sabe por quê? Porque Deus já deixou para trás. Ele já passou uma borracha, Ele já apagou, Ele já limpou, Ele já te deu um novo futuro. E você às vezes está preso naquilo que Deus já te livrou para você viver daqui para frente. E você está sendo roubado pelo teu passado. E ele diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Acho interessante isso aqui porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, você sabe onde ele está? Está preso. E como é que alguém que está preso fala sobre avançar? Acredita-se que ele morreu aqui pouco tempo depois. Ele saiu, foi preso depois, provavelmente poucos anos, 2, 3, 4 anos depois disso aqui, foi preso e depois foi decapitado. Mas ele está numa prisão e ele está dizendo, eu esqueço do passado, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. O que é que está diante de você, apóstolo? Você está preso, você não sabe se amanhã vão te soltar ou se amanhã vão te chamar para cortar a tua cabeça fora. Mas ele nos ensina algo poderoso aqui. Ele entende o que eu posso neste lugar olhar para frente e ter esperança. Eu posso sonhar, porque com Deus sempre é assim. Eu posso acreditar que Deus ainda pode fazer coisas através mesmo estando preso. Ele olha e diz o seguinte, olha, o que ficou, ficou, e Deus tem coisas novas, Deus vai fazer coisas novas, Deus tem grandes coisas para fazer ainda. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não estou no lugar onde Deus quer me levar, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu creio que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Eu já fiz muitas coisas boas, eu já cumpri uma missão, mas eu entendo que Deus ainda vai me levar para fazer algumas outras coisas. Esperança, sonho, sonhar, olhar para frente. Muitas vezes a gente acaba perdendo os sonhos, a gente acaba perdendo a esperança. A gente pensa, afinal, Gui, olha as coisas que aconteceram, né? Eu vou apenas continuar a minha vida aqui, eu vou apenas continuar vivendo desta maneira aqui. Mas não, ele está falando sobre, olha, olhar para frente, sonhando, com expectativas, esperando algo maravilhoso de Deus, porque Deus sempre faz coisas maravilhosas, Deus sempre está trabalhando, Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. Ele está olhando para frente, ele não está olhando para trás, ele está olhando para frente, para o que Deus vai fazer, para esse lugar de crescimento que Deus vai levá-lo. Eu não alcancei a estatura da perfeição, afinal é impossível nesta terra, que é impossível sermos perfeitos. Mas ele está dizendo, mas eu estou nesse processo de amadurecimento, eu estou sendo levado, Deus está fazendo, Deus está me usando, Deus tem um chamado na minha vida e eu vou completar, eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem e deseja que eu viva. Depois ele fala sobre prosseguir, versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
eu prossigo, eu continuo fazendo, eu não paro no meio do caminho. Ele entende que quando ele fala sobre a soberana vocação de Deus, ele está falando sobre um chamado, ele entende que ele tem uma chamada de Deus na sua vida. Ele diz, eu prossigo neste chamado, eu continuo neste chamado que Deus tem para mim, eu continuo nesta missão de Deus na minha vida. E isto aqui também, queridos, é uma lição para nós, porque prosseguir é uma das chaves também, porque na verdade muitas pessoas param, desistem, não prosseguem. E ele diz, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou desistir. Ele está preso e ele está dizendo, eu estou preso, mas essa cadeia aqui não vai me parar, não vai roubar de mim aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu fui chamado por Deus, Deus tem algo para a minha vida, e isso aqui não tira de mim o que Deus tem para a minha vida, isso não rouba o que Deus colocou sobre a minha vida, nem essa prisão vai tirar de mim o que Deus tem para a minha vida. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. O problema, sabe o que é? É que muitas vezes a gente acaba desanimando no meio do caminho, até por conta de erros, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que nós não vamos errar. A gente tem a falsa ideia de que não vamos falhar em momento nenhum. A gente tem a falsa ideia de que nunca vamos tropeçar no meio do caminho. E essa ideia é falsa, não é verdadeira. Nós somos seres humanos falhos, erramos, falhamos, pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão para alguém, para Deus, quando necessário. Sim, e muitas vezes quando falhamos, a gente para, as pessoas param, desistem no meio do caminho. Então já que eu falhei, já que eu errei, elas pensam que estão agora impossibilitadas de continuarem. É como se Deus olhasse e falasse, então já que você errou, agora para aí no meio do caminho, porque agora eu não vou deixar você continuar, agora eu não vou completar o que eu tenho na tua vida, agora eu vou tirar esse chamado que eu te entregue a você, agora eu não quero mais nada com você. É como se Deus estivesse dizendo isso para nós, mas na verdade não. Deus sabe das nossas dificuldades, Deus nos entende. Por isso o apóstolo Paulo está falando sobre prosseguir. Ele está dizendo, independente de qualquer coisa, parar eu não vou. Eu vou prosseguir, eu entendo, eu fui chamado por Deus, Deus colocou uma missão sobre a minha vida e eu vou continuar. Eu não estou lá ainda, eu não cheguei neste lugar ainda, mas eu vou continuar, eu não vou parar no meio do caminho. Deixa eu desafiar você, querido e querida, o segredo não é, eu nunca erro, o segredo é, querido, continue. Você errou, levanta, pede perdão e continua, não para, prossiga para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, independente do que tenha acontecido, independente das falhas, dos pecados, dos erros. Continue, prossiga. Sabe por quê? Existe uma graça de Deus que te alcança, que te perdoa e que te empodera para continuar caminhando, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então é isso que ele está dizendo. Primeira coisa, eu tenho uma humildade para reconhecer que eu não sei tudo, que eu não estou lá. O apóstolo Paulo, até os discípulos tinham dificuldade para entender o que o apóstolo Paulo falava. O homem era tão inteligente que até os discípulos têm dificuldade para entender o que ele está escrevendo. O cara que escreveu cartas, e ele está dizendo, não sei tudo, não cheguei lá, não sou o mais maduro, não estou onde estava, mas estou nesse processo. Todos nós estamos neste processo, todos nós. Você está, eu também estou, o irmão que está do teu lado também está. Não estamos no mesmo lugar no processo. Tem uns que um pouco mais maduros, outros menos maduros, outros numa caminhada já há bastante tempo com Deus, outros chegando. A questão não é aonde você está, a questão é você saber que você já não está mais no lugar onde você estava ontem, no lugar onde você estava antes de ontem. Ou seja, eu cresci,
eu amadureci. Hoje eu conheço um pouco mais a Deus do que eu conhecia ontem. Passou um ano, Gui, e eu conheço um pouco mais a Deus do que eu conhecia há um ano atrás. A minha vida hoje, Gui, está diferente do que há um ano atrás. Não é me comparar com a pessoa mais madura de dentro da igreja, como se pudesse fazer isso, mas é a minha caminhada com Deus. Olha o que Deus tem feito na minha vida, o quanto eu tenho crescido, o que Ele tem mudado e transformado na minha vida, tem moldado o meu caráter. Eu ainda não cheguei lá, mas certamente eu não estou onde eu estava antes. A pergunta não é se você caiu, errou, falhou. A pergunta é: tá bom, você vai ficar assim? Você vai deixar assim? Você vai desistir? Ou você vai fazer como o apóstolo Paulo disse, vai seguir a orientação, deixar para trás, vai avançar, vai prosseguir para o alvo, para a vocação, para o chamado, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso que o título dessa mensagem eu coloquei: Recomece. E talvez essa é uma mensagem que a gente precisaria pregar para nós quase todos os dias da nossa vida. Recomeça. Recomeça mais uma vez. Vai de novo. Vai mais uma. Vamos lá de novo. Vai de novo. De novo. Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma. De novo, Gui. De novo. Recomeça. Prossegue. Avança. Não desista de você. Deus não desistiu de você. Por que é que você vai desistir de você? Não desista de você. Deus não desistiu de você. De jeito nenhum desista de você. Deixa para trás o que ficou. Deixa para trás o que ficou. Não permita que o passado roube de você o teu presente e o teu futuro. Deixa para trás o que ficou em nome de Jesus. E aceita hoje esse convite de Deus para você recomeçar, para você avançar, para você olhar para frente e viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Fica de pé no teu lugar. Se você sente que você precisa recomeçar, eu quero orar com você nessa manhã. Você não precisa, eu não vou te chamar para vir à frente, nada disso, mas no teu lugar. Você diz que eu preciso recomeçar hoje. Eu estava desanimado, eu estava desacreditado, desacreditada. Mas eu ouvi essa palavra e eu quero recomeçar. Eu quero deixar para trás aquilo que aconteceu. Eu quero avançar, eu quero prosseguir, eu quero viver tudo que Deus tem na minha vida. Eu estou falando com você nessa manhã. Você diz: hoje é o dia de recomeço na minha vida. Levanta a tua mão, deixa eu te ver. Amém, 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 amém. Eu vou orar aqui e você ora daí também. Eu vou orar aqui e você não precisa repetir as minhas palavras, mas do teu lugar você abre o teu coração diante de Deus. Seja sincero com Deus. Ele te ama, Ele não desistiu de você e Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Então é só você dizer para Ele que você está com o teu coração aberto, que hoje você quer recomeçar, que hoje você quer começar mais uma vez, que você tomou a decisão de deixar as coisas para trás e prosseguir para aquilo que Ele tem preparado para a tua vida.
Eu tenho certeza que a partir de hoje vai ser diferente em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que levantou as mãos neste lugar, Pai. Eu creio que é um recomeço na vida de muitas pessoas neste lugar, meu Deus. Eu creio que é um novo tempo do Senhor nestas vidas, Pai. Eu creio que é um tempo sobrenatural do Senhor. Pessoas talvez, Deus, já há algum tempo estavam vivendo com um jugo, com uma culpa, Pai. Presas no passado, com mágoas, Deus. Se sentindo culpadas, Pai, pelas histórias, pelos pecados, por decisões, Deus, que tomaram em suas vidas, Pai. Mas como o apóstolo Paulo diz, olha, nós precisamos deixar para trás aquilo que ficou para trás, o passado. Nós não podemos perder, Deus, o presente e o futuro por conta das coisas que ficaram para trás. Nós cremos, Deus, que quando nós pedimos perdão ao Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados, apaga o nosso passado, nos purifica, limpa os nossos corações, Pai, e nos dá, Deus, um novo futuro, nos dá a possibilidade, Deus, de olharmos para frente com esperança, Pai. Nós queremos, Deus, avançar, nós queremos olhar para frente, nós queremos, Pai, olhar para frente e vivermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor tem coisas maravilhosas, Deus. Eu oro pela vida de cada pessoa, Deus, que levantou as mãos neste lugar, nesta manhã. Nós cremos que é um recomeço nestas vidas, Pai. Nós cremos que pessoas estão tomando a decisão nesta manhã de recomeçarem, Pai, de colocarem para trás, de deixarem para trás tudo aquilo que é passado, Deus, e tomarem a decisão de viver hoje um novo dia com o Senhor, de entregar os caminhos, de entregar os passos para o Senhor, Deus. E nós sabemos que se fizerem isso, Pai, o Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem um futuro maravilhoso preparado para todos nós, Deus. Nós te agradecemos. Eu oro, Pai, pela tua alegria, Deus. Enche estes corações com a tua alegria, Pai. Enche estes corações com a tua paz. Enche estes corações com a tua esperança, Pai. Que possamos olhar para frente, Deus, empolgados, com expectativa, com os nossos corações queimando, Deus, de alegria, empolgados com tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade, Pai. Abraça cada vida neste lugar, nesta manhã. Abraça cada um que levantou as mãos neste lugar, nesta manhã. Que eles se sintam abraçados, que eles se sintam amados pelo Senhor, Pai, e que eles possam ter uma experiência que seja um marco hoje na vida dessas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.